importante se observar no espelho. Então, minha dica primeira da ginástica facial é: pare um pouquinho na frente do espelho e conversa com você lá no espelho e começa a observar como você movimenta a sua boca. Leva a sua água, seu chá, seu vinho, engole e observa o que você faz com a sua boca. Tem pessoas que, para engolir, apertam tanto essa parte da garganta, né, essa musculatura mais externa, que fica com muitas marcas no pescoço. Então, a mastigação também é outra coisa. O quanto você mastiga só de um lado, e isso vai marcar mais um lado do que o outro. Então, comecem a observar isso no seu dia a dia, porque isso vai dar uma diferença enorme no final da história. Porque a gente engole saliva, gente, a cada, eu não tenho o número, mas é a cada minuto várias vezes. Então, esse engolir a saliva pode estar sendo de um jeito errado que está marcando o seu rosto. Então, trazer para a consciência como a gente faz isso, alongar os músculos que estão sendo sobrecarregados e depois controlar a força para que você não precise exagerar os movimentos para deglutir, é fundamental. E isso a gente vai aprender ao longo do tempo nesse curso também. E eu sempre faço isso, em cada aula, a gente inicia com percepção corporal. E por quê? Então, se vocês estão aí agora, espero que estejam sentados de uma forma bem correta, eu quero que vocês experimentem algo, porque isso é, de novo, lá para o nosso autocuidado corporal e para depois vir para a face. E esse autocuidado você pode usar no dia a dia se você fica muito tempo sentado, estudando ou trabalhando. O que nós vamos fazer? Com as suas duas mãos, você vai sentar em cima das suas mãos e vai sentir que tem dois ossinhos. Então vamos lá, bota as duas mãos, sente em cima da sua mão, a palma da mão para baixo vai aliviar um pouquinho a pressão, tá? E você vai sentir dois ossinhos que são os isquios. Perfeito, bota os seus pezinhos no chão, apoie firmemente, mesmo se você estiver no sofá, desencosta lá de trás, apoie o pezinho no chão. E aí você vai trazer um pouquinho o seu quadril, como se fosse arrebitar o bumbum, um pouquinho à frente. Depois você volta pro meio, e você vai sentindo aquele ossinho lá apertar os seus dedinhos. E vai lá um pouquinho lá atrás. Aí você percebeu que o isquio, o ossinho, ficou mais à frente. Então a gente vai fazer esse movimento de arrebitar o bumbum, voltar pro meio e para trás. Faça isso várias vezes. Dessa forma a gente está relaxando, massageando vários músculos que inserem no isquio. E depois vocês vão ver a diferença que dá. Então, faz aí uma meia dúzia, 10 vezes. Esse vai e vem. Arrebita, volta para o meio e leva o quadril lá para trás. Perfeito. Fizemos aí pelo menos uma meia dúzia. Agora, tira as mãos e tenta sentir. Para um pouquinho, fecha os olhos e sinta como ficou o seu quadril. Quanto apoio você ganhou. Quanto ele relaxou em cima dessa cadeira, dessa poltrona, desse sofá. Isso acaba relaxando toda a estrutura pélvica e inclusive a sua lombar. Então você pode, no seu dia a dia, se fica muito tempo sentado, trabalhando ou estudando, faça isso várias vezes no dia. Isso pode te aliviar muito. Então essa é uma dica que eu gosto muito de dar para quem trabalha em home office hoje, que às vezes fica mais do que 1 hora, 2, 3, tem gente que fica 4 horas sem levantar. Abominável, tá bom? A ideia é a cada 50 minutos, porque a gente precisa ativar essa circulação, certo? Muito bem. Estando bem apoiados, com o pezinho bem no chão, relaxa esse ombro, solta o pescoço. Por quê? Se eu tiver com a minha cabeça projetada para frente, então se aquele notebook tá baixo, se o meu celular tá lá mais abaixo do que na minha boca, todo mundo já sabe que eu falo isso. Celular, gente, é na altura do queixo, aqui. Se você estiver na altura do peito, a sua cabeça já pesa 12 quilos. Aqui ela pesa 5,5, 6, aqui 12, 18, até 27 quilos. Então não dá. Por quê? Vai tensionar toda a musculatura posterior, da base do crânio. E o que vai acontecer? Tensionando essa musculatura, ela fecha um pouquinho a base do crânio. E olha, eu vou fazer um movimento mais amplo para você entender. E outra coisa, todos os meus pacientes sabem de biomecânica. Por quê?
Se você entender toda essa mecânica, a hora que você tiver errado, o seu cérebro vai te falar, lembra lá o que acontece com o seu pescoço, com a sua boca e etc. Então, se eu te falar, não fique assim, é muito pouco. Você precisa de mais informação, principalmente o seu cérebro, para ele ligar aquela campainha e falar, epa, Maria Clara falou isso. E acredito, isso acontece, hein? Vocês vão ver quando vocês vão lembrar de mim depois disso. Vamos lá. Então, se eu tô com a cabeça projetada à frente, essa projeção diminui aqui, encurta, a minha cabeça faz uma rotação posterior leve. Quando faz isso, alonga, estira a musculatura inframandibular, que vai até o ióide, esse ossinho. Quando acontece isso, tensiona e tende a abrir a boca. E quando tende a abrir a boca, vem um masseter e fecha a boca. Pronto, tensão no masseter. E o que isso vai resultar? ATM com problema, quebra de dentes, bruxismo e apertamento. Então, primeiro ponto, sempre bem posicionado, essa cabeça no eixo, pés bem apoiados para você manter essa cabeça no eixo. Faça ao longo do dia um pouquinho de alongamento, que não é olhar para baixo, é enfiar o queixo para dentro, abrindo espaço justamente lá naquele músculozinho que eu falei que fecha. Então, ao longo do seu dia, faça esse movimento. Entra o queixo levemente. É pouco, gente, tá? Então, não é isso, é aqui. Quando você tá com o pezinho apoiado firmemente no chão, se organizando e faz esse movimento, você vai sentir descomprimir a base do crânio. Isso favorece a circulação e melhora toda a circulação do seu encéfalo, melhorando a sua atenção, concentração, produtividade, tanto no estudo quanto no trabalho, tá? Bom, segundo ponto. Fazendo esse alongamento, você já elimina e diminui a possibilidade da projeção e da tensão dos inframandibulares, supraioideus, tá? Que é os que abrem a boca. Então, isso já vai aliviar. Só que agora você vai aprender a alongar esse músculo comigo. Então, lembra das mãos limpinhas? Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro fora da boca e depois dentro da boca. Eu peço que vocês façam devagar, porque tem gente que tem muita dor nessa musculatura e isso realmente é desconfortável. Então vamos devagar e gradativo. Dia a dia você vai ganhando. Quando fazer esse alongamento? Eu gosto de sempre sugerir de fazer na hora do banho, porque aí você vai estar com a mão limpa e já pode fazer esse alongamento e também a mão escorrega um pouco mais fácil e não judia tanto. Então vamos lá, com o polegar vai estar dentro da boca, depois eu faço. O polegar vai estar aqui, ó, gente, nessa altura, lá atrás. E aí o meu dedo indicador vem por fora fazendo uma pinça. Então eu vou ter entre os meus dedos justamente o músculo tenso. E aí eu vou trazer nessa direção, ó, arredondando, fazendo uma pressão na ponta do meu dedo polegar. Com isso você vai sentir a estrutura. Então vá devagar, a gente vai fazer 3 traços e depois nós vamos fazer traços nessa direção, ó. Sempre nessa direção. Esse de cá dói, tá? Então vamos devagar. Vamos lá comigo, ó. Bota o dedão dentro da boca. Agora vocês podem rir à vontade, vocês vão me ver fazendo, mas também se olhem no espelho para rir de vocês também, tá bom? Porque ginástica facial pode trazer um momento de bastante descontração, principalmente se você fizer em grupo. Chama as amigas para fazer junto numa videochamada. Pode ser um momento muito agradável, engraçado, e a gente precisa dar umas boas risadas hoje em dia. Então vamos lá. Ó, ok. Até embaixo, vamos lá. Sentiu? Doeu? Me fala, me conta aqui.